Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella e aqui é a Gabi e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. Particularmente, esse é um assunto muito importante pra mim, porque foi a partir dele que a minha mente começou a mudar e agora eu tô vivendo uma vida muito mais sábia, de muito mais paciência, de muito mais entendimento sobre as coisas do que eu estava antes, com uma mente um pouco desequilibrada. Nós hoje vamos falar sobre lamentações, vitimização, dramatização, que acontece quando a gente não percebe que nós somos protagonistas da nossa vida. Uma pessoa me falou, a gente até vive brincando com isso porque toda hora eu repito, mas essa pessoa me veio com essa ideia de que se eu não começasse a assumir a responsabilidade da minha própria vida, a assumir esse papel de protagonismo, de fazer as coisas para vencer, eu nunca chegaria em lugar nenhum. Quando a gente fala sobre vitória, a gente tem que entender que a gente só vai vencer dependendo de nós mesmos. E, óbvio, a gente tem que considerar sim as nossas diferenças, considerar porque a vida é muito difícil para uns e muito fácil para outra. Ok, tanto que a gente nem acredita muito nesse papo também de meritocracia. A gente entende que tem toda uma conversa social em cima disso. Mas eu tô falando de coisas onde a nossa mão consegue alcançar, sabe? Coisas que a gente mesmo consegue mudar na nossa vida. E quando a gente culpa muito o outro, as circunstâncias, o contexto, acaba que a gente fica nesse lugar inerte, sabe? De não fazer nada por nós mesmos. E daí a gente não vai alcançar nada na nossa vida. E isso que você falou, Larissa, me lembrou até um hábito que todos nós falamos, né, e temos, de falar que a gente não tem tempo para as coisas. Só que muitas vezes a gente fica rolando feed ou em rede social ou dedicando muito tempo para uma outra pessoa e a gente esquece de fazer as coisas por nós mesmos e também de praticar pequenos hábitos no nosso dia a dia que vai dar muita diferença no futuro. E falando de mim, né? Muitas vezes eu não lia e eu pensava, é porque eu não gosto de ler, ou porque, sei lá, não consigo ficar concentrada. Eu sempre ficava inventando coisas. Por quê? Porque eu nunca queria tirar um tempo para aquilo, nem que fosse 5 minutos do meu dia, 2 minutos do meu dia. Eu preferia fazer outras coisas que não me agregavam em nada, em vez de fazer uma mini leitura. Então, acredito que isso que a Larissa falou, né, é coisas pequenas como coisas grandes também, que a gente precisa parar de ficar inventando desculpas ou se lamentando o tempo inteiro. Isso também faz a gente refletir o tanto que a gente precisa pegar e fazer. Porque tem coisa na nossa vida que realmente somos só nós que vamos conquistar, que vamos conseguir chegar em outros patamares, porque é pela nossa ação e não só por uma oração que a gente faz que sim, nos dá força, nos ajuda, mas que sem a nossa mão ali, né, Deus também não pode fazer muita coisa. Por muito tempo na minha vida eu me vitimizei bastante. Eu me colocava no lugar onde eu pensava que no passado eu passei por muitas situações difíceis na minha vida, que eu tive um pai muito ruim, que eu tive uma experiência familiar muito ruim. E querendo ou não, eu justificava muito dos meus atos com essas situações da minha vida passada, sabe? E quando a gente fica se vitimizando para sempre, a gente nunca consegue avançar. A gente vai atrasando as promessas de Deus para nossas vidas, a gente vai atrasando nossas próprias conquistas que a gente conseguiria sozinho se a gente realmente mudasse a nossa mente. Então, é uma coisa que você precisa fazer por você mesmo. Parar de culpar o outro, parar de culpar a sociedade, parar de culpar o contexto e começar a culpar a si mesmo. Porque quando você culpa a si mesmo, você entende que você tem que fazer alguma coisa por isso. Então, como a Mirella falou sobre essa questão dela de ai, não conseguir inserir o hábito da leitura na rotina dela por falta de concentração ou por falta de prioridade. Era uma questão de que, de fato, ela também se coloca como vítima dela mesma, refém dela mesma. Porque ela refém do próprio comportamento, do próprio jeito. Ao invés dela pegar essa situação e pensar, nossa, eu realmente não estou conseguindo me concentrar na leitura. Vou tentar criar o quê? Um ambiente, uma situação, vou tentar dedicar, como ela falou, poucos minutos do meu dia construindo o hábito. Ela simplesmente deixava que a vida levasse ela até um momento que ela conseguiria aleatoriamente, automaticamente, que é o que a gente sabe que não vai acontecer, ou realmente que ela nunca fosse colocar esse hábito na vida dela, que poderia contribuir muito. Então é a gente também escolher realmente agir, né, na nossa própria vida. Eu também estava passando por uma situação onde eu não estava morando num local bom para mim em relação a oportunidade de trabalho, de estudo. E aí eu dramatizei por muito tempo, fiquei muito tempo reclamando, fiquei muito tempo triste por aquela situação, até que o dia me veio na cabeça, simplesmente tenha coragem de tentar alguma coisa diferente. Eu tive coragem, tomei atitude de realmente correr atrás, de me mudar, de encontrar um trabalho, de realmente. Coloquei realmente atitudes que me fariam progredir em direção ao meu objetivo. E foi só quando eu realmente agi que as coisas começaram a andar.
Então, dramatizar, se lamentar, se vitimizar nunca vai adiantar nada. Você não vai conseguir convencer ao mundo, a Deus ou as pessoas que você merece que as coisas caem do céu, sabe? Você precisa correr atrás. E é só isso que eu tenho pra te dizer. Se você não se fazer vitorioso nessa história, ninguém vai fazer por você. E claro que a gente pode sim ter momentos de dificuldade, de ficar triste, até porque tem coisas que vão além do que a gente pode fazer, né? Além das nossas mãos. Mas é sempre se perceber e entender quando você tá ali naquele ciclo vicioso de ficar se lamentando, de ficar triste por uma coisa que às vezes não vai mudar e que é só você mesmo, né, que pode mudar essa realidade. E que às vezes você precisa passar por aquilo, né? Porque a gente acredita muito nessa questão do propósito. E de coisas que a gente precisa passar pra poder aprender. E de difíceis, eu tô falando de coisas difíceis mesmo. Eu mesma, nessa situação que eu me coloquei como vítima por muitos anos, que era filha de um homem violento, dependente químico, enfim, diversas coisas. Às vezes eu de fato precisava ser vítima naquela situação, naquela época. Hoje em dia eu não sou mais. Mas aquilo ali pode ter me ensinado tantas coisas, pode ter me preparado pra tantas situações que a gente nem imagina, sabe? Porque a gente não tem como voltar lá no passado, fazer eu não viver e ver como seria. Não tem como. Então é realmente a gente aceitar também a nossa realidade e fazer por onde pra melhorá-la. Então, finalizando aqui, faça essa escolha por você. Comece a procurar palavras sobre esse assunto também, porque quanto mais você lê, quanto mais você também conversa com outras pessoas, você vai colocando isso na sua mente. Foi preciso que eu ouvisse isso de alguém para que isso realmente tivesse um baque em mim. Eu já sabia de todas essas coisas que eu tô falando pra vocês. Mas quando você vai realmente revisitando e praticando esse mesmo assunto, as coisas melhoram. E o nosso episódio vai se encerrando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado e torcemos que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 13 horas. Não esqueçam também de enviar essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir e, dependendo de onde estiver ouvindo, curtir, interagir, se inscrever e seguir aqui a gente. Lembrando que estamos nas principais plataformas de áudio, é só você conferir todas as informações na descrição desse episódio. Um beijo e fiquem com Deus.